Boa tarde a todos, dando início aqui ao segundo painel da tarde de hoje, o terceiro do dia. Queria iniciar agradecendo a oportunidade de participar desse evento, belíssimo evento estrelado, para tratar de um dos temas mais relevantes aí do direito contratual público contemporâneo. Hoje pela manhã eu participava de um evento no Ministério Público aqui do Rio de Janeiro e tratava de uma obviedade, de como a realidade cada vez mais complexa e dinâmica impõe cada vez mais novos desafios para o Estado brasileiro. E o direito administrativo acaba sendo um relevante mecanismo de acomodação desses novos desafios que são impostos ao Estado, e cabe ao direito administrativo fornecer um instrumental necessário para bem lidar com essas demandas, insisto aqui, cada vez mais complexas e dinâmicas. Eu não tenho dúvida de que o Dispute Board é um dos protagonistas desses novos instrumentos de atendimento da realidade que se impõe à administração pública. Um instrumento de boa governança contratual, inteiramente alinhado a novas premissas do direito administrativo, premissas essas que demandam, sobretudo, prevenção de litígios e também, o que eu digo, solução menos conflituosa de litígios. Mas ainda há um caminho a se percorrer aqui no Brasil, nós temos uma curva de aprendizado muito grande e temos uma mudança de cultura a ser implementada, como bem disse o Flávio na última exposição. E, para isso, nós precisamos refletir como implementá-los em projetos públicos, e é o tema do nosso painel agora da tarde. E nós vamos iniciar com a exposição a prevenção de disputas como gold standard no uso do Dispute Boards, doutora Marcela Radovic, que é advogada no Chile com mais de 20 anos de experiência, Masters in Regulation na London School of Economics and Political Science, árbitra, mediadora e integrante de Dispute Boards em diferentes países latino-americanos. Muito obrigado pela sua presença, a palavra é sua. Muito obrigada. Pero voy a hablar en español, lamentablemente. Muchas gracias por la invitación, no solo como abogada, pero como mujer y como Dispute Board. Estoy muy contenta de estar acá. Creo que para nosotras es muy bueno que entre todos los Dispute Boards de Latinoamérica y también de otros continentes colaboramos entre nosotros para difundir el mecanismo, porque pertenecemos a la industria y sabemos lo doloroso y lo costoso que es para nuestra industria de la construcción los conflictos y las disputas. Me han pedido que les cuente un poco más sobre la prevención. Como ustedes saben, los Dispute Board tienen dos objetivos. Uno, prevenir que no surjan disputas, y dos, resolver las disputas que surjan rápidamente, en tiempo real. El problema con la prevención es que se trata de hacer algo para que no pase algo. Y la pregunta entonces es, ¿cómo hago algo para que no ocurra una disputa? Es difícil, pero hay una buena noticia, que es que existen muchas herramientas para desarrollar la prevención. Antes de entrar a las herramientas, quiero decir que es muy importante que ustedes tengan presente que existen algunas condiciones básicas, like basic conditions, para poder realmente hacer prevención como Dispute Board. La primera es que el Dispute Board esté constituido lo antes posible, una vez que se ha firmado el contrato entre el mandante y el contratista. Entre más temprano esté constituido el Dispute Board, más efectivo va a ser en prevenir las disputas que puedan surgir. En segundo lugar, es muy importante que los miembros del Dispute Board reciban acceso a la información del proyecto, de información que esté viva, correspondencia, cartas, correos, ACONEX o sistemas de comunicación entre las partes, pero no
de 2 semanas atrás, sino que esté ahora generándose e intercambiándose entre las partes. De esa forma, los miembros del Dispute Board van a poder, con su experiencia en la industria, en proyectos, van a poder anticiparse. La prevención se trata de ver antes lo que va a venir. Y como tengo experiencia, veo venir y actúo proactivamente, no como un árbitro que espera que lleguen a él para resolver. Entonces, si esas dos condiciones se dan y además los miembros del Dispute Board son correctos, o sea, tienen las habilidades personales, técnicas y profesionales necesarias, podríamos decir que la prevención se va a dar. Si no se cumplen estas condiciones, probablemente no podamos tener prevención. Eso es lo que la experiencia nos ha dicho. Ahora, ¿qué herramientas existen para hacer prevención? Como les dije antes, las herramientas con las que contamos son muchas y vienen de distintos ámbitos. Por ejemplo, las preguntas. Un buen Dispute Board prepara cada una de las reuniones mensuales o periódicas que hace y estudia, conversa y luego le hace preguntas a las partes. Pero no son preguntas indicativas, no son preguntas con un prejuicio detrás, sino que son preguntas abiertas para que las mismas partes tomen conciencia, como en la antigua Grecia se hablaba de la mayéutica, no sé si saben, se han escuchado de mayéutica, porque presupone que dentro de cada uno de nosotros está la verdad. El Dispute Board sabe que las partes son las que mejor conocen su proyecto y con estas preguntas poderosas, como en el coaching, trata de que las partes reflexionen y respondan con una verdad que está dentro de ellas, pero que ellas no lo saben. El problema que nos ocurre a muchos profesionales es que somos impacientes y nos gusta ayudar. Y muchas veces queremos decirle a las partes cuál es su problema y cuál es la respuesta. Por eso somos tan distintos a los árbitros, porque nosotros más bien, ellos son los protagonistas. La prevención es una expresión de autocomposición, no de heterocomposición. Las partes tienen el poder de su proyecto y sabemos y confiamos que son ellas las que mejor podrán evitar esa disputa con la ayuda del Dispute Board. Entonces, preguntas. Debemos aprender a preguntar, más que a decir. Segundo, dando feedback. El feedback también es un mecanismo o una herramienta comunicativa a través de la cual le devolvemos a las partes algo que nosotros estamos mirando en ellas. Tú puedes dar un feedback físico. Por ejemplo, veo que cada vez que tocamos el tema de, no sé, de las fundaciones del edificio, tú te pones molesto porque haces así. Entonces la parte toma conciencia de que hay algo sobre ese tema que le preocupa o que le molesta. Además de las preguntas, el feedback, en sí mismo la escucha activa es muy importante. ¿Qué entendemos por escuchar activamente? Es escuchar con los oídos, pero también con los ojos e incluso con el corazón. ¿Qué significa eso? Significa entender que las personas comunicamos no solamente con la palabra, pero también con el cuerpo y con la cara y con las emociones. Un buen Dispute Board que quiere hacer prevención es capaz de detectar la expresión cuando la parte no lo está expresando de manera consciente. Puedo observar emociones, puedo observar conflicto, puedo observar tensión. Entonces es muy importante ir registrando eso que voy observando en mi escucha activa. Tenemos tiempo limitado, por eso no voy a ir tan profundo, pero sí quiero dejarlos con esta inquietud, con que investiguen, porque la prevención es la herramienta más poderosa de un Dispute Board. El Dispute Board es el único mecanismo
que existe en el mundo que es capaz de hacer prevención. Ni la mediación, ni la conciliación, ni la negociación, ni el arbitraje son capaces de actuar antes de la disputa. Y por eso es que la industria de la construcción, hace muchos años atrás, inventó este mecanismo. Es muy interesante porque es la expresión de una autorregulación, es self-regulation. La industria de la construcción se da a sí misma un mecanismo inventado para la industria, porque los demás mecanismos no estaban resultando tan bien ni tan efectivos. Y por eso es tan eficiente y tan efectivo. Para terminar, solo decirles que para nosotros realmente como practicantes de Dispute Board en Latinoamérica, Brasil es un país que consideramos que es muy interesante. Tienen una cultura que a mí, en mi opinión personal, es muy buena para Dispute Board. ¿Por qué? Porque observo que los profesionales y las personas en Brasil son colaborativas, son expresivas. Se nota en todas partes, en la calle, en todos lados. Y eso no existe ni en Chile con tanta fuerza, ni en Perú. Acá hay un potencial realmente enorme. Y estoy segura, porque lo he visto y lo escuché ahora temprano, que este país va a iniciar con mucha potencia, ¿cierto?, el uso, aparte que tienen una regulación más adecuada. Solo para terminar, cuando hablamos de obras públicas, que es un poco el foco de este panel, tenemos más desafío para hacer prevención. ¿Por qué? Porque un funcionario público normalmente no quiere ser sancionado o investigado en el desarrollo de su función. La prevención es un poco más informal que la resolución y el funcionario público no quiere llegar a acuerdo, no porque no quiera hacerlo, sino porque tiene miedo. Entonces, tiende a ser un poco más, menos dado a hacer prevención. Por eso, cuando estamos hablando de obras públicas, el Dispute Board tiene que tener conciencia de eso y tiene que hacer un esfuerzo aún más grande para ganarse la confianza de las partes y conducir a esas partes entendiendo y empatizando con los funcionarios públicos cómo se siente estar en su lugar, para irlos guiando y facilitarle las herramientas que protejan a ese funcionario en la toma del acuerdo que va a suscribir con el contratista. No quiero tomarle más tiempo, aunque podría estar horas hablando porque Dispute Board, I love them. So, muchas gracias, muito obrigada. Queria parabenizar a professora Marcela pela belíssima exposição, uma exposição técnica, mas também humanizada do Dispute Board, né? Me chamou a atenção o aspecto de ouvir com os ouvidos, com os olhos e com o coração. E essa parte final que para a gente é muito importante, né? Tentar enfrentar as dificuldades de implementação do mecanismo do Dispute Board no setor público, né? Observar as peculiaridades e as dificuldades que agentes públicos enfrentam na condução de controvérsias contratuais. Mas, sem sombra de dúvidas, a valorização do Dispute Board como um instrumento de prevenção de litígios que potencializa a autonomia das partes na condução, né, do contrato, sem sombra de dúvidas, a palestra foi muito esclarecedora, eu agradeço a exposição, muito obrigado. Aproveito, então, para passar para a segunda exposição da tarde de hoje, o Dispute Board na retomada de obras paralisadas e inacabadas, doutora Beatriz Rosa, sócia de Taborá Engenharias e Negócios, Engenharia de Produção e Mecânica, MBA em Tecnologia e Gestão de Geração Distribuída e Cogeração, especialização em Engenharia de Defesa, árbitra mediadora, perita de Engenharia de Tribunal Arbitral Judicial, assistente técnica e membro de Dispute Board, atua em casos judiciais e arbitrais em diversos setores da infraestrutura, é ainda diretora tesoureira da região 4 América Latina da DRBF, Dispute Resolution Board Foundation. Doutora Beatriz, muito obrigado pela presença, a palavra é sua. Obrigada. Bom, boa tarde a todos.
Antes de tudo, eu queria agradecer a PGE, na pessoa do Flávio, não sei se ele ainda está aí, agradecer ao Augusto Barros de Figueiredo, que é meu colega na diretoria da região 4 da DRBF, junto com a Marcela, e a Ilma Trindade, presidente da CE Brasil, uma amiga querida, e agradecer a eles todos pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando informações com vocês e compartilhando esse painel com amigos e profissionais de primeira linha. Eu queria também dizer a vocês que, em uma das programações que eu vi que rodou por aí desse evento, estava lá indicado que eu era do Chile. Então, eu faço a correção aqui. Gostaria muito de ser chilena, mas não sou. Sou brasileira e paulista, engenheira de produção paulista. E eu venho atuando como membro de Disputa Board no Brasil e no Peru. Falando de obras paradas e inacabadas, eu queria compartilhar com vocês a realidade brasileira e comentar alguma realidade também de outros países da América Latina, e, com isso, pensar junto com vocês sobre como nós todos podemos mudar essa realidade, tornando os contratos de infraestrutura e construção mais sustentáveis. Em diagnóstico realizado pelo Tribunal de Contas da União, que o Frederico já citou aqui hoje, através de auditoria operacional, que vem sendo atualizado desde 2018, o número que o Frederico trouxe, na verdade, ele foi publicado em abril de 2019, mas o universo que ele abrangeu foi até o ano de 2018. E, a partir daí, o TCU decidiu anualmente fazer uma análise através do banco de dados das declarações que os municípios forneciam. E esse trabalho ele abrange aquelas obras que têm financiamento federal. Tá? Então, conforme o universo que a gente trabalha, a gente pode encontrar números um pouco diferentes, porque o universo estudado pode ser um pouquinho diferente. A partir de 2018, anualmente, então, o TCU vem analisando. Em 2020, foram analisados mais de 27 mil contratos de obras públicas, dos quais 29% estiveram paralisadas. Em 2022, de um universo de 22.559 obras, 8.674 estavam paradas, correspondendo a 38%. Os dados publicados pelo TCU, referentes a 2023, apresentam 41% das obras paradas, o que significa que, ano a ano, nós estamos aumentando o número de obras paradas. Todos os estados brasileiros foram analisados, e os estados com maior quantidade de obras paralisadas ou inacabadas são Maranhão, Bahia e Pará. Ainda bem que o Rio de Janeiro não está lá no topo da lista. O setor com maior número de obras paradas são os setores de educação básica e de infraestrutura e mobilidade urbana. Esses três setores têm um impacto social enorme, então é muito triste que a gente veja uma situação como essa. Essa situação é muito preocupante porque o TCU também informou que sabe que a sua base de dados para o estudo não está completa. Muitos órgãos e entidades não forneceram as informações solicitadas de maneira adequada. Então, a gente precisa realmente olhar com cuidado para essas questões. Dessas obras informadas, o universo é de investimentos de 113 bilhões de reais, dos quais 32,23 bilhões de reais estão paralisados.
Na nossa região, isso não é uma exclusividade do Brasil. A gente pode ver, por exemplo, na América Latina, que a Controladoria Geral do Peru, que corresponde ao nosso TCU, publicou em março de 2019 um relatório de obras paradas até julho de 2018. Eles consideraram obras nacionais e regionais. Naquela data, o Peru encontrou 867 obras paradas, correspondendo a 16,87 bilhões de soles, o que corresponde a 5,2 bilhões de dólares americanos. Em 2020, a Colômbia publicou uma lei que obriga o registro de obras paradas, o que, por si só, demonstra que é uma preocupação real na nossa região e que nós todos precisamos ter a preocupação de resolver e tentar encontrar caminhos para a gente sair dessa situação. Obviamente que a realidade brasileira é impressionante, mas a gente tem que considerar também o tamanho do país. Nos números brasileiros, a gente tem obra de escolas, de hospitais, de unidades de saúde, de prédios públicos, iluminação pública, museus, rodovias, ferrovias, obras de saneamento, infraestruturas diversas, de transportes, estão os metrôs e outras. Aqui, realmente, nesses números, a gente tem um universo bastante grande de tipos de obra. No estudo do TCU, que foi publicado lá em 2019, que apontava as 14 mil obras paradas, ele investigou as razões para a paralisação das obras. E, embora somente uma pequena parte delas, em torno de 23%, tenha registrado no sistema a razão da paralisação, foi possível o TCU determinar 8 razões para as paralisações. O que chamou a atenção é que as razões mais relevantes, representando 80% dos casos, estavam ligadas a questões técnicas, estavam ligadas a abandono das obras por contratadas ou questões financeiras e orçamentárias. Existem também obras paradas por razões legais, por ações dos órgãos de controle e por questões ambientais. Nós sabemos que nós todos que trabalhamos com dispute boards, e sabemos que essas razões todas que eu citei são exatamente aquelas que mais aparecem nos contratos de construção e infraestrutura e são exatamente aquelas com as quais os dispute boards estão lidando em todos os cantos do mundo. Por isso, a gente entende que a promulgação da nova Lei Nacional de Contratações Públicas ela traz o potencial de reduzir o número dessas obras paradas. Contratos com financiamentos e garantias internacionais já obrigam ou recomendam o uso dos DBs. Lembrando que os DBs atuam, novamente, não custa nada a gente repetir, no sentido de prevenir e resolver as controvérsias. E ainda lembrando que a lei ela permite optar pela instituição de um DB em contratos já assinados e que não havia essa previsão, mas pode fazê-lo através de aditivo. O que a gente espera é que os DBs proporcionarão alocação eficiente de recursos públicos, porque a administração pública vai poder obter preços mais vantajosos em ambiente de negócios mais cordiais e menos litigantes. É uma ilusão achar que a empresa contratada não está colocando o custo do litígio no seu preço. Está, acreditem em mim que está. Então, eu penso que a gente começar a colocar, a ter essa obrigação do uso dos DBs, no decorrer do tempo, a gente vai conseguir melhorar, inclusive, os preços que estão sendo licitados. E, assim, a administração pública vai poder aplicar os recursos que vão sobrar
em outras necessidades dos cidadãos. Uma obra paralisada, alguém já comentou aqui hoje, ela traz prejuízos à administração pública, traz prejuízos ao contratado e à sociedade como um todo. Quando as questões não podem ser resolvidas durante a execução do contrato, os prazos não são cumpridos e a sociedade fica com o bem e a infraestrutura pública sem poder utilizar daquela estrutura. Além disso, uma obra parada, pouca gente fala nisso, eu acho que é relevante a gente colocar, ela precisa ser gerenciada mesmo parada, pois ela continua gerando custos. Uma obra parada, ela tem custos imprevistos, por exemplo, de segurança do patrimônio, custos de conservação mesmo da estrutura, tem o custo da desmobilização, tem o custo da manutenção dos equipamentos que já foram instalados. Pior ainda que tudo isso, para retomar uma obra parada, pode haver custos de retrabalho para recuperar alguma parte deteriorada. Se possível, porque muitas vezes a gente acaba verificando que se precisa derrubar tudo e começar do zero novamente. Tudo isso representa um mal à sociedade. Reduzir os custos de uma obra significa que, no futuro, pode haver dinheiro para mais obras. Então, para as empresas contratadas, é interessante também, né? No fim, isso é o que importa para a sociedade. Com certeza, os dispute boards farão que a execução dos contratos nos 5.570 municípios brasileiros melhore com o tempo. Os projetos vão ser melhor planejados, vão ser melhor desenhados, diminuindo o desperdício de dinheiro, que é muito escasso nos municípios, deixando dinheiro para outros investimentos e programas que hoje a gente vê que estão sendo negligenciados. Pensando em um futuro sustentável, em que os dispute boards sejam ferramentas para a administração pública se beneficiar das obras concluídas, a gente vê a possibilidade de melhor infraestrutura nos rincões desse nosso país. E melhor qualidade de vida para o nosso povo, né? A tão desejada redução de impactos ao meio ambiente, que se fala tanto, e a preservação do meio ambiente, virão na esteira dessa sustentabilidade. E eu gostaria também, alguém citou hoje aqui, como é importante a gente discutir e adotar boas práticas e procedimentos de dispute boards. No congresso que nós tivemos em São Paulo, na semana passada, da DRBF, que tivemos a felicidade de receber pessoas que atuam em dispute board do mundo inteiro, a DRBF lançou o seu Manual de Dispute Board, Guia das Melhores Práticas e Procedimentos em português. Então, todos vocês podem adquirir, ele está disponível eletronicamente no site da DRBF, e nós todos da DRBF estamos à disposição de todos vocês para esclarecer, para ajudar e para tirar dúvidas quando necessário. Fiquem à vontade de, através do site da DRBF, nos procurar, vocês têm nossos contatos lá, todos nós vamos ficar muito felizes de poder ajudar e garantir que boas práticas vão ser adotadas. Obrigada. Doutora Beatriz, parabéns pela exposição, muito obrigado. É muito interessante a associação feita entre a previsão ou a inclusão a posteriori do DB como um instrumento redutor de custo de transação em contratos administrativos, né? Redutor de custos para a administração pública. Nós que trabalhamos na administração pública sabemos como essa verticalização excessiva em contratos públicos é uma fábrica de instabilidades, é uma fábrica de custo de transação. Então, uma administração pública, quando inclui o dispute board como uma solução
endocontratual de possíveis litígios, ou quando inclui a posteriori em contratos já celebrados, ela sinaliza para o mercado que busca, em alguma medida, reduzir essa verticalização e alcançar, né, consenso de forma menos conflituosa. Então, parabéns pela exposição, foi muito bacana, muito esclarecedora. E passamos agora para a terceira exposição da tarde de hoje, os dispute boards nos contratos padrão. Pablo Laordem é um advogado com 30 anos de experiência, licenciado em Direito e tem mestrado em Assessoria Jurídica a empresas de construção imobiliárias. É fellow do CIAB, representante de Espanha na Dispute Resolution Board Foundation, membro cofundador do Construção e Engenharia Clube de Direito da Associação Latino-Americana de Direito da Construção, membro da Society of Construction Law, da International Bar Association, é reconhecido pela FIDIC como Accredited Educator e Accredited Trainer, com mais de 125 cursos oficiais para mais de 3.000 alunos, presta aconselhamento em todos os tipos de contrato de construção e atua como advogado de parte e membro do Tribunal em debates e arbitragens. Professor, muito obrigado pela presença, a palavra é sua. Boa tarde. É um prazer estar com vocês. Quero agradecer à organização pelo seu convite, a todos vocês pelo interesse pelo mundo do dispute board. Lamento não falar a sua língua. Falaré devagar em espanhol. Confio que vocês possam me entender. Obrigado. Me han pedido hablar de contratos estándar internacionales, 3 modelos, FIDIC, NEC y los que usa el JICA. Hablaré un poquito para explicar contratos internacionales pensados para usar en todo el mundo. Buscan reglas comunes y eficientes. Y una característica de todos ellos, utilizan dispute boards. Bueno, mi perfil ligeramente. Algunas características de contratos internacionales. ¿Qué estamos buscando? Eficiencia. Eficiencia. Los contratos estandarizados buscan producir eficientemente. Buscan trasladar al contrato las buenas prácticas de construcción. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es construir la obra. El contrato debe ser una herramienta que permite construir la obra. A veces los abogados o los ingenieros o la ley de contratación pública, si la aplicamos ese documento, no construimos la obra. 14.000 obras paradas, 20.000. ¿Es por un problema de burocracia o es un problema de construcción? Obras abandonadas por falta, los contratistas sin presupuesto, porque les piden que hagan obra y no les pagan, porque les piden cosas distintas. Los contratos estándar, sobre todo internacionales, van a buscar mucho esa eficiencia. Tienes que buscarlo, ¿no? Hay algunos criterios habituales, un reparto razonable de los riesgos, los riesgos los soporta, los asuma quien mejor puede gestionarlo, pero otra característica importante, todos estos contratos buscan herramientas, gestionar el proyecto, resolver los problemas rápidamente. Primero detectarlos. Marcela ha hablado de la prevención. Para resolver un problema necesitas saber que hay un problema. Y necesitas saber por qué hay un problema y necesitas estudiar soluciones y aplicarlas. Estos contratos van a buscar siempre ese tipo de soluciones. Y las soluciones casi siempre pasan por ajustes al diseño, ajustes al presupuesto, que muchas veces requieren de variaciones. Las variaciones como herramienta de ajustar, de evolucionar. Precisamente estos son 3 asuntos que la ley de contratación pública muchas veces no sabe resolver. No sabe manejar los cambios de diseño, los ajustes de diseño durante el avance de la obra. No entiende que un proceso de una obra de construcción, el presupuesto inicial puede variar a más o a menos. Casi siempre a más, habrá que pensar por qué, pero a veces es a menos. Yo conozco obras que se han ejecutado por menos precio del inicialmente estimado, porque se han adoptado soluciones eficientes. Y el asunto de las variaciones, en mucha obra pública, el funcionario no se atreve a hacer variaciones aunque sepa que hacen falta, que son necesarias. Características de obra pública que complican, ¿no? Las contralorías a veces
sujetar los contratos demasiado. Y todos estos contratos estándar van a introducir mecanismos de prevención, lo que explicaba Marcela, mecanismos de prevención de disputas, intentar evitarlos, fomenta mucho el diálogo entre las partes durante la ejecución. Cuando hay un problema, ponerlo en la mesa, buscar soluciones y ser razonable. Si el problema es un problema que tiene su origen en el contratante o en riesgo que asume el contratante, pues el contratante entiende que a lo mejor tiene que compensar algo al contratista. Compensación razonable, la correcta, para que la obra siga funcionando. Si el problema está en el lado del contratista, el contratista entiende que tiene que asumir, buscar una solución a su costa. Y se funciona adecuadamente, ¿no? Importante. Pero si no consigues la prevención y hay una disputa entre las partes, implementan todos mecanismos de un tercero que intervenga durante la construcción, no, además de un arbitraje o un juicio, que también están, un mecanismo tipo dispute board. Durante la construcción, si nosotros las partes no llegamos a un acuerdo rápido, que un tercero independiente entre en acción y nos pueda decir, oye, tú estás equivocado, tú estás correcto, lo adecuado, de acuerdo con el contrato, es esto. Porque a veces necesitamos que alguien de fuera nos diga a los que estamos combatiendo en la obra, tranquilo, no es como tú dices, hay que hacerlo de otra manera. Todos estos contratos tienen estas características. Entonces, por ejemplo, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional básicamente funciona con el contrato FIDIC, tradicionalmente con el anterior, está cambiando al nuevo contrato, con lo cual lo que luego cuente de modelo FIDIC será aplicable. Pero también tienen su propio contrato de construcción basado en un modelo de la Asociación de Ingeniería Japonesa. Y, por ejemplo, experiencia de ellos. Ellos también vieron que necesitaban resolver los problemas. Los bancos multilaterales, el banco lo ha comentado también antes, lo que prestan dinero. Y ese dinero quieren que se invierta en mejorar los países. Lo peor que puede ocurrir es gastarse el dinero y no tener la obra construida. Eso es lo peor. El dispute board, se os ha dicho hoy varias veces, un elemento importante es que ayuda a que la obra continúe. Ayuda a que las discusiones, una solución, la obra continúa. La solución a lo mejor no es perfecta, a lo mejor se discutirá después, pero crea un status quo que permite avanzar en la obra y funcionar. ¿Qué hizo JICA? JICA vio esta necesidad trabajando mucho en la zona asiática, por hablar de una zona del mundo, la zona asiática, y vio que efectivamente tenía que, introduciendo contratos estándar, los usuarios de los contratos no estaban acostumbrados, no interpretaban bien, y vieron rápidamente que el concepto de dispute board era muy interesante, podía solucionar los conflictos. Hicieron algo que posiblemente que está haciendo en América Latina, se ha hecho en Perú, se ha hecho en Costa Rica, posiblemente tendrán que hacer ustedes, y dijo, vamos a formar a nuestra gente para que puedan hacer este rol de dispute board. Vamos a formarles, necesito dispute board, es un buen mecanismo y necesito gente que haga esta función. Y es lo que hicieron, organizaron cursos 2010, 2011, 2012 con la DRBF, hicieron una lista nacional de adjudicators FIDIC, que se llama, promovidas por FIDIC esas listas. Y así funcionaron y publicaron también un manual de buenas prácticas para la zona asiática de cómo nombrar al dispute board, cómo constituirlo, primeras actuaciones, cómo manejarlo, para que los usuarios, los stakeholders, los gobiernos, las constructoras, las ingenierías entendieran el proceso. Contratos estándar internacionales, zona asiática, fomentan dispute boards. Y han tenido esa labor de explicarlo, adaptarlo, interesante. Los contratos NEC, más anglosajones, que están en el Perú, usándose ahora en los últimos años con cierta intensidad. Hacen el 30 aniversario ahora. El contrato NEC, el New Engineering Contract inglés, surgió como un contrato más bien nacional y el objetivo ¿cuál era? Era cambiar la forma de contratar obra pública, mucho de ella utilizan obra pública, para buscar contratos más eficientes. Salir de contratos adversariales y buscar contratos algo más colaborativos. ¿Y el objetivo cuál era? Ahorrar costes al Estado en la obra pública. El objetivo era reducir problemas, reducir litigiosidad y dar a las partes del proceso constructivo la capacidad de gestionar el proceso, que no tuviera que ir siempre a discusiones. Van por la cuarta edición, el NEC 4, que es el que voy a hablar un poquito hoy, ¿no? Y bueno, tienen muchos tipos de contratos. Van creando muchos tipos de contratos. El que nos interesa a nosotros realmente es el primero, que es el de construcción, ¿no? Que aplicamos.
¿Y qué han hecho los contratos NEC? Han introducido los contratos NEC, como estaban hechos en Inglaterra por ley, tenían que ir necesariamente a un statutory adjudication, a una adjudication parecido a un dispute board más simplificado. Era obligatorio por ley. Pero para trabajar fuera de Inglaterra, o para incluso en Inglaterra ya estaban pidiendo salirse de ese marco legal y utilizar, se ha añadido una cláusula de dispute board. Una cláusula de dispute board, la han añadido. Contrato con 30 años y hace 4 o 5 años, 6 años, expresamente esta cláusula. Anteriormente, cuando se usaba el NEC fuera de Inglaterra, a veces se introducía una cláusula que hablaba de dispute board, reglamento de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional. Curioso aquí, también va a decir que el dispute board se nombra desde el principio. Al empezar se nombra el dispute board. Nos va a acompañar durante la ejecución, va a visitar la obra. En este caso va a emitir recomendaciones, que no son obligatorias en principio, pero tienes 4 semanas para decir que no estás de acuerdo, porque estos contratos parten sobre la base de que los que participan van a llegar a acuerdos continuamente. ¿De acuerdo? Esto funciona bien en mercados tipo anglosajón muchas veces, que los actores llegan a acuerdos. En nuestros mercados en América Latina es mejor el sistema adjudication, que decide y es obligatorio directamente. Y pasamos al FIDIC. Pinceladas del FIDIC. El FIDIC, no sé si han oído hablar de este contrato, el FIDIC lo utilizan los bancos, con lo cual la inversión del banco viene por ahí gestionada. Son contratos que empezaron en el año 57 precisamente porque el Banco Mundial se encontraba con el problema de que tenía muchas obras en muchos países por todo el mundo y cada país gestionaba de una manera, un sistema legal diferente. El concepto del ingeniero, del contratante, del contratista era distinto. No se podía gestionar tanta variedad. Aquí has dicho que tenéis 5.000 municipios, creo, 5.000 municipios. Es decir, no puedes gestionar de forma diferente continuamente, no eres eficiente. Y lo que busco es implementar un modelo estándar para obligar a todo el mundo a trabajar, buscando implementar buenas prácticas. Ven que los contratos han ido evolucionando. El dispute board apareció en los años 90 en estos contratos y desde entonces está permanente metido, ¿no? ¿Cómo funciona el mundo FIDIC? Vemos que cuando hay problemas, digamos que hay como 5 niveles de discusión, 5 situaciones. La primera sería discusión en obra, el día de la obra, cuando lo manejan, perfecto, estupendo, discusiones menores. Hay un segundo nivel, cuando ya ese problema no se ponen de acuerdo las partes, se pide al ingeniero, a que hace el papel del ingeniero, del project manager, que diga, pues de acuerdo con el contrato, yo entiendo que esto es lo correcto, de acuerdo al contrato. Si aún así no hay acuerdo, pasaríamos al DAB, al Dispute Avoidance Adjudication Board, lo que estamos hablando hoy. Este ya es un tercero independiente, que no está en el día a día. Hace un seguimiento, acompaña, pero no está contaminado de los problemas en la obra. Si no, pasaríamos a un siguiente nivel, intentar un acuerdo amistoso y si sigue sin conseguirlo, llegarías a arbitraje. ¿Y el objetivo cuál es? No llegar nunca al 5. ¿De acuerdo? Lo ideal sería estar siempre en el 1 o en el 2. La estadística te dice que suele ser así. Más cuando hay un dispute board, el ingeniero intenta hacer bien su papel. Es muy raro, os habrán explicado que lo que llega al DAB, después del DAB, llega a arbitrajes. La estadística dice que es muy pocos casos. Más comentarios. ¿Cómo está regulado el dispute board en estos contratos? Están en concreto en el FIDIC. Está integrado dentro del contrato de construcción. Está dentro del propio contrato. Cuando se diseña, ya asume que va a existir esta figura del dispute board que aporta equilibrio, que aporta diálogo, que aporta eficiencia. ¿De acuerdo? Y se dijo que todos los dispute boards fueran desde el principio, al arrancar la obra, ¿vale? La versión FIDIC 2017. El FIDIC el año 99 dijo en unos contratos se hace al principio, pero en otros se nombra cuando hay un problema. Y en muy poco tiempo se vio que no funcionaba. Nombrar un dispute board cuando hay un problema es un problema más grande todavía. Hay que nombrarlo al principio para que el dispute board funcione. Y una característica, lo que explicaba Marcela, si la tenemos desde el principio nos va a ayudar a prevenir. Importante. Más comentarios. FIDIC creó lo que llamaban los principios de oro, los Golden Principles, recomendaciones a la hora de adaptar el modelo FIDIC a cada proyecto, a cada país. Pequeños ajustes que hay que hacer, un contrato estándar, a veces hay pequeños ajustes. Y hay 5. Ahí tenéis los 4 primeros, los dejo, pero fíjense que el quinto dice, para FIDIC es esencial,
o es parte necesaria que exista el disputboard. O sea, para el mundo FIDIC, se decía antes, pero ya expresamente se dice, si usted me quita el disputboard del contrato FIDIC, usted está mutilando el contrato. Usted está cambiando conceptos del contrato. ¿Por qué? Porque funciona, ayuda. Y les voy a decir una cosa, cuando los FIDIC empiezan a utilizarse en un país, y no los conocemos los ingenieros, los contratistas, los abogados, viene muy bien que unos terceros que sí conozcan cómo funciona el FIDIC estén en la obra, no sean parte del contrato, pero estén en la obra y nos puedan orientar y ayudar. Es muy, muy útil porque suplen hacer la carencia de conocimiento. ¿Dónde está regulado? El modelo FIDIC regula dentro del propio contrato. Hay un contrato que se firma con el mismo disputboard. Las condiciones generales del contrato incluyen las referencias expresas a cómo funciona el disputboard, cómo se nombra, cuándo se va a pedir algo, prevención de disputas, cumplimiento de la decisión del disputboard, qué pasa si alguien no cumple con ello. Hay unas condiciones generales, hay un contrato con el disputboard que recoge las condiciones económicas, las declaraciones del disputboard que es independiente, imparcial, las obligaciones de las partes proporcionan la información. Está todo regulado como tiene que hacerlo y luego hay unas reglas de procedimiento y cómo actúan en el día a día, las visitas, en las disputas. Es decir, el modelo FIDIC es interesante porque está muy integrado. Hay normas que dan mucha libertad a las partes, eso lo vamos a hablar en otro momento, porque un procedimiento ante un disputboard es un procedimiento muy abierto que hay que adaptar a cada caso. ¿De acuerdo? Se dice a veces parece un arbitraje, no tiene nada que ver. Toda discusión siempre hay un intercambio de opiniones, pero eso no quiere decir que sea un juicio. Bueno, este es el contrato antiguo. ¿Y qué funciones tiene un disputboard permanente en el mundo FIDIC? Como les han explicado ya, visitar la obra para estar al día, leer la información relevante que se va produciendo, intentar evitar las controversias, ¿no? Intentar evitarlas. En su caso, proporcionar asistencia informal a las partes sobre cuestiones que pidan conjuntamente. Oye, tenemos aquí un... ¿Qué piensa usted, disputboard? ¿Cómo aplicaría esto? Muy habitual, por ejemplo, en temas contractuales. ¿Cómo interpreta usted esta cláusula del contrato? Y a veces una disputa es sobre la interpretación de una cláusula de un contrato, a lo mejor un FIDIC que no conocemos bien el ingeniero y el contratista. Y discutimos una cláusula. A veces, si el disputboard me aclara cómo interpreta la cláusula, hemos matado la disputa, hemos matado el problema. A veces te llega una discusión muy grande, muchas horas, 200 gigas de información, bueno, y resulta que la discusión realmente es si esa cláusula quiere decir verde o blanco. Resuelto eso, se resolvió el problema. Muy interesante el sistema informal y, en su caso, resolver las controversias, las disputas que lleguen. ¿De acuerdo? Y una forma que me gusta compararlo, por terminar, digo que el disputeboard, a veces lo diríamos que es como el bar del proyecto, ¿no? En un país de futbolero, yo estoy en un hotel en Ipanema y estaba viendo cómo juegan al fútbol, ¿no? Al voleibol, como llamáis, al fútbol playa, lo has comentado tú, ¿no? O sea, los veía ahí, ¿no? Está a punto de bajar a enseñarles un poco el estilo español, pero he dicho, no, bueno, vamos a dejarles que están aprendiendo aquí estos chicos. Pero, ¿qué ha hecho el VAR en el mundo en el fútbol? Los jugadores pueden engañar, se tiran al suelo, ¿no? Hacen falta por detrás. El árbitro a veces no ve, el árbitro no ve bien. El de blanco, ¿qué está haciendo? No, el árbitro no puede ver. ¿Qué llega el disputboard? Ha llegado con una visión más amplia, a lo mejor. Dice, para un momentito. El árbitro pita, penalti. ¿Y qué hacen los jugadores? Al árbitro, ¿no? El árbitro rodeado. Mis amigos, no son tus amigos. Y entonces, dice, espera, para un momentito. ¿No? Lo mira ahí, dice, fuera todos. No, el disputboard dice, dejadme que yo vea. Sale y dice, no penalti, ¿no? O sí penalti. ¿Puede ayudar el disputboard? Vale. Es una comparativa que hago a veces, pero están ahí, ellos no están contaminados. El árbitro está ya, al árbitro le han dicho, al árbitro le han dicho cosas al pasar, ¿no? Hay tensión en el juego. El disputboard no tiene esa tensión. Y tenemos más cámaras, por así decirlo. Marcela ha explicado algunas cámaras que utiliza el disputboard para ver cosas. Merece la pena a lo mejor parar un momentito, dejar discutir. Todos los jugadores se quedan parados. ¿Se han fijado cuando el árbitro hace así? El árbitro está rodeado. Hace así y los jugadores se callan. Se reduce el enfrentamiento entre las partes.
el VAR dice, analizada la situación, esto es lo correcto. Perdemos 1 minuto, 2 minutos. En una obra de construcción hablamos de resolver en tiempo real. El juego sigue, el dispute board va a decidir y el juego está siguiendo. El juego no puede parar, la construcción no puede parar. Bueno, que a veces hace falta un tercero que venga y nos diga, pero todos los estándares internacionales cada vez más están fomentando el uso de estos sistemas. Obrigado. Parabéns, professor Pablo. Belíssima associação entre o DB e o VAR. O único problema, professor... O único problema, professor, aqui no Brasil é o seguinte: se o VAR for contra o Flamengo, ele não funciona muito bem, não. Né? Mas belíssima exposição. Enquanto o professor falava, eu lembrava de algo que o Flávio Amaral, que é o nosso guru aqui da PGE, ele sempre destaca que um dos desafios da nova legislação de licitações e contratos no Brasil é abrir o mercado, conseguir abrir o mercado da contratação pública. Talvez incentivar a chegada daqueles agentes econômicos que, sérios, até aqui não se aventurariam em celebrar contratos com o poder público. E eu vejo o DB como um instrumento de potencial abertura para o mercado, né? Dentre outros, mas o DB tem um papel relevante nisso, porque ele sinaliza algo para o mercado, sinaliza uma administração pública menos adversarial, preventiva de litígios, que busca solução eficiente de intercorrências contratuais. Parabéns pela exposição. Para terminar esse belíssimo painel até aqui, Daniel Brant vai falar sobre a administração dos DBs pelas câmaras, ele que é pós-doutor em Direito, diretor executivo do CBMA, editor-chefe da Revista Brasileira de Alternative Dispute Resolution, fellow do Shadow Institution of Arbitrators, CIARB, árbitro e autor de livros e artigos na área. Daniel, muito bom tê-lo aqui na PGE. A palavra é sua. Obrigado, Rodrigo. Primeiramente, queria agradecer a todos que estão presentes até esse horário avançado do evento. After such good lectures, I'm feeling like the last and the least here, but let's move on. Então, na verdade, a minha função aqui ela é muito fácil, né? Tudo sobre DB já foi esclarecido no dia de hoje. Queria agradecer aqui também os organizadores do evento, a PGE, por ser o host desse evento, meu grande amigo e diretor, vice-presidente de Dispute Boards do CBMA, o Augusto Figueiredo, que eu chamo carinhosamente de Mr. DB, Mr. Dispute Boards, e agora eu conheço as damas do DB também. Uma honra estar aqui com vocês, professor Pablo também. Foi uma honra aprender aqui com vocês. Bom, a minha função aqui, meu e-mail está à disposição, tá, pessoal? Vocês podem entrar em contato comigo por esse e-mail para qualquer questionamento sobre o CBMA, sobre a administração de Dispute Boards, para publicar na nossa revista, a Revista Brasileira de Alternative Dispute Resolution, tá? É indexada no Scopus, já tem Qualis, então fiquem à vontade também para entrar em contato, para usarem o CBMA, que é nosso, é aqui do Rio, é do Brasil, é para o que vocês precisarem. Bom, a minha função aqui, nesse momento, é primeiro esclarecer qual a função de um centro de arbitragem, de uma Câmara Arbitral. Existe muita confusão com relação a isso. Primeiro, a Câmara Arbitral ela administra procedimentos. Com relação à arbitragem, existe sempre essa confusão. Em que sentido? Vou dar um exemplo. Recentemente, a gente teve o caso, o CBMA é a Câmara Recursal do COB e da CBF, além de outras instituições desportivas. Então, por exemplo, recentemente a gente teve o caso do jogador de vôlei Wallace, que teve grande repercussão. Esse recurso chegou em árbitro de emergência para o CBMA. E eu sempre vejo notícias falando, a decisão do CBMA, a decisão não é do CBMA. O CBMA administra o procedimento. Então, em arbitragem, por exemplo, hoje a gente tem 70 tribunais arbitrais funcionando no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Existe o conflito, a parte requer a instauração da arbitragem, elege um coárbitro, a outra parte nomeia o outro coárbitro, e esses dois coárbitros, da lista ou não, a gente está falando de uma lista aberta, nomeiam um terceiro árbitro, que seria o árbitro presidente. Tem-se o tribunal formado
para aquela disputa, para aquele contrato. Estou falando de arbitragem. Em regra, 3 árbitros, pode ser com um árbitro na arbitragem expedita ou se as partes assim desejarem. A arbitragem expedita é Fast Track Arbitration. No CBMA, até 6 milhões de reais cabe, se não for complexa a disputa, cabe a arbitragem expedita também, tem um regulamento específico para isso. Bom, o Augusto, junto com o nosso presidente Gustavo Schmidt, eles tiveram essa ideia lá atrás de fundar o DB, de iniciar o DB no CBMA. Apenas como esclarecendo, eu listei essas 10 funções, que eu não vou ler, claro, mas essas 10 funções da Câmara Arbitral no procedimento de arbitragem, da Câmara de Mediação e Arbitragem no procedimento de arbitragem. A gente tem funções aí, inclusive, muito sensíveis. Uma que está muito em voga nesse momento, principalmente através do PL 3293/2021 e dessa DPF 1050, que se tornou a DIN no STF, sobre o dever de revelar do árbitro, né? Pede para o STF estabelecer parâmetros. Esse PL, inclusive, tenta alterar o artigo 14, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem, mas é o centro de arbitragem que julga uma arguição de recusa de árbitro. Então, a imparcialidade, suspeição, a gente tem essa incumbência, nossa diretoria de arbitragem, de julgar. Alguns centros que um comitê ad hoc só para julgar a arguição de recusa. O CAN-CCBC, por exemplo, tem esse modelo e cobra-se, inclusive, uma taxa para isso. No CBMA ainda não há essa cobrança de taxa, a gente julga. Tem uma minuta de novo regulamento de arbitragem que a gente vai tentar instituir esse comitê. Mas é uma função muito relevante que o centro faz, porque o centro é imparcial. Então, a gente deve sempre demonstrar essa independência e imparcialidade. Na história do CBMA, a gente definiu 2 arguições de recusa de árbitro. Qual é a função principal de um centro de arbitragem? É evitar a ação anulatória de sentença arbitral posterior. Então, a gente tem que ser o guarda desse tipo. E se tiver uma, como a Suprema Corte americana fala, uma impression of possible bias, aquela impressão de possível viés, mesmo que não haja esse viés, a gente tem que deferir uma possível arguição de recusa. Mas, bom, com relação ao DB em si, o centro de arbitragem, tanto na arbitragem quanto no dispute board, a gente cobra uma taxa de instauração do procedimento e uma taxa de administração do procedimento. Qual é a grande diferença aqui da taxa de instauração para a taxa de administração? A taxa de instauração, tanto no DB, no dispute board, no comitê, quanto na arbitragem, ela é cobrada uma vez, no início. Na arbitragem, por exemplo, no CBMA são R$4.000, você cobra uma taxa de administração. Com uma taxa de instauração, perdão, com relação à taxa de administração, existe uma diferença entre o dispute board e a arbitragem. Na arbitragem, a taxa de administração é cobrada de acordo com o valor em disputa. E você cobra uma vez. Você vai entrar lá no site de qualquer centro de arbitragem, vai ter uma tabela, valor de tal a tal, taxa X, XX. Então, você vai aumentando esse valor de taxa de administração, percentual do valor em disputa. E é cobrado uma vez só, no início do procedimento. Com relação ao dispute board, há uma taxa de administração mensal. Essa é uma grande diferença. Então, a cobrança mensal de taxa de administração, porque o dispute board ele tem uma peculiaridade. A gente sabe quando ele vai começar, mas a gente não sabe quando ele vai acabar. Mesmo tendo um contrato, pode haver extensão desse contrato, o dispute board pode continuar a funcionar. Depende do tempo de duração, em regra, aí, de uma obra, como é o caso que a gente está falando. E é engraçado que o dispute board ele funciona muito para construção. E eu costumo brincar que ainda é uma prática em construção. Então, para contratos de construção, mas para uma prática em construção. Então, tem questões que a gente discute muito ainda sobre como a gente vai fazer isso, como funciona. O Augusto, a gente sempre está em eterna discussão sobre... E o Augusto já esclareceu várias vezes que, na América Latina, o DB está muito sendo praticado no Peru e no Brasil, não tanto no resto da América Latina. Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam, que vocês são os especialistas da área. Mas o Brasil e o Peru estão à frente dessa prática de dispute board. Administrado, exato. Institucional, efetivamente. Então, com relação ao dispute board, a gente tem essa taxa de instauração, que é esse suporte às partes para instituir o comitê e a utilização das dependências do CBMA, uma taxa cobrada uma vez. A taxa de administração em si, cobrada mensalmente, a gente internamente faz todo esse controle de prazos, toda essa comunicação entre as partes. Eu costumo dizer que, tanto na arbitragem quanto no dispute board, o centro de arbitragem ele fica stuck in the middle.
Em que sentido? A gente fica ali preso. A gente tem que satisfazer as partes, tem que satisfazer o tribunal ou os membros do comitê. Então, a gente fica tentando administrar tudo isso. No CBMA, a gente tem uma equipe de 4 case managers, que são o jurídico, e 4 pessoas no financeiro. Um centro de arbitragem funciona com um volume de dinheiro muito grande, entrando nas suas contas, mas que não é nosso. É um dinheiro que a gente recebe, vai ter que pagar honorário de arbitragem para os membros, vai ter que pagar perícia. Vou falar para vocês que em arbitragem a maior conta que a gente paga é de perito. Perito é assustador, né? A gente paga umas contas bem altas ali. É o maior custo em arbitragem em si. Nos DBs, a gente, por incrível que pareça, ainda não teve nenhuma perícia, efetivamente, até então, nesses 2 que a gente está em funcionamento. Bom, então a gente centraliza efetivamente as comunicações, o controle de prazo, o contato com as partes, né? Então a taxa de administração ela serve para isso. E muito, claro, os pagamentos, que são mensais, a gente repassa também mensalmente. Trouxe aqui, eles falaram do ganho de terreno, como se fosse uma guerra de trincheiras, do ganho de terreno do dispute boards, o que é uma excelente notícia, porque é uma excelente forma de solução de conflitos, mais uma acrescentada aí dentro do conceito de tribunal multiportas, lá que Frank Sanders falava já em 1976 na Pound Conference. Mas, bom, a gente tem aqui 2 DBs em funcionamento. O DB 001 e o 002, que efetivamente é assim como a gente nomeia eles. De construção, os 2 são de construção, com esses valores de disputa, um pouco mais de 1 milhão, um pouco mais de 96 milhões. Reuniões, quantas reuniões a gente teve? 15 em um, com 15 profissionais participando, e 14 reuniões em outro, com 12 profissionais participando. Os 2 começaram ali em 2020, ainda não terminaram, estão em fase final. Os 2 estão em fase final efetivamente. Tá? Então, a gente está falando aí de quase 3 anos, ou um pouco mais de 3 anos, para os DBs. E super elogiados pelas partes. As partes adoraram a experiência. Empresas públicas, a gente tem um com empresa pública que adorou a experiência, que até no início, lembra, Augusto, a gente, como é que vai ser isso, etc., mas adoraram, super elogiado, o que é uma boa notícia para a gente. O principal desafio de um centro de arbitragem aqui são essas reuniões. Porque se você comparar com uma arbitragem, a gente marca e administra 1, 2, no máximo 3 audiências. Audiências marcadas previamente, com membros, com pessoas já lá listadas, etc. Então, mas a gente tem uma antecedência para marcar. O Dispute Boards é muito dinâmico. Então, na mesma semana, às vezes se decide, não, essa audiência vai ser presencial, não, vai ser virtual, não, desmarca essa audiência, porque a gente está resolvendo alguma coisa no contrato aqui, remarca depois. Então, o dinamicismo do Dispute Boards gera um desafio em termos de gestão interna. Não que cause nenhum problema, mas a gente realmente tem que atuar de maneira mais imediata. Existe um imediatismo maior. No primeiro DB, do 001, a gente teve 3 decisões vinculantes, e no segundo DB, 4 decisões e 2 recomendações. Todos eles são na modalidade mista, ou seja, eles proferem decisões e também recomendações efetivamente. Tá? Bom, era isso que eu tinha aqui para dizer, apresentando brevemente nossos Dispute Boards. Qualquer dúvida, nosso regulamento está no nosso site, o Augusto também pode tirar, que é quem implementou efetivamente os Dispute Boards. Muito obrigado. Dando aqui o painel por encerrado, queria mais uma vez agradecer e parabenizar os expositores. Foi um belíssimo painel. Queria agradecer a oportunidade de estar participando e parabenizar a PGE e o Sejur por terem trazido esse grande evento aqui para casa, que muito nos engrandeceu até aqui. Muito obrigado.